Gente, boa noite. Tive que entrar novamente. A gente teve um problema aqui de conexão, mas a gente vai conseguir. Boa noite, gente. Doutora Silene já entrou aqui. Eu vou mandar o convite para ela. Para que a gente possa entrar ao vivo. Vamos lá. Agora vai! Agora vai! Boa noite, Tudo bem? pessoal. Boa noite. Tudo Temos que ser bem? persistente, né, doutora? Sim, com certeza. Agora deu Ah, certo. que bom. Tudo bem, doutora? Boa noite. Eu quero primeiramente lhe dar as boas-vindas. Um prazer recebê-la aqui no espaço da Sestari Psicologia, viu? Para nós é uma honra muito grande ter uma profissional, né, tão capacitada, na área que atua e atender o nosso convite com muito carinho. Muito obrigada, viu? Imagina. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre bom participar e para falar sobre saúde, né, que é uma coisa que eu gosto bastante de falar. E ter essa oportunidade aqui com você é um grande prazer. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, doutora? E eu gostaria de mais uma vez lhe apresentar, porque eu estava fazendo as apresentações, aí, né, estava com uma questão aqui de conexão, mas acho que agora deu uma estabilizada, que continue assim. Amém. Mas fazer a apresentação novamente. Eu gostaria de apresentar aqui a doutora Silene, ela é médica, especialista na área de cardiologia, tá? Para quem ainda não conhece, super indicamos o seu trabalho. Já tá aqui o Instagram dela, que aparece aí, doutora Silene Souza. Depois vocês entrem lá, acessem. Vocês vão conhecer todo o trabalho, então lá tem os canais de contato, a gente gostaria de estar passando aí para o público e deixando à disposição. E Com também dar certeza. os bem-vindos, né, para quem entrou novamente. Eu estava falando alguns nomes, chamei vários nomes, mas acabou que a conexão não deu certo e eu estou vendo que o pessoal está firme e forte, eles estão entrando novamente. Então, gente, obrigada. Sejam muito bem-vindos. Vocês têm assim a liberdade. Se tiver pergunta, aproveita aí a doutora Silene hoje. Ela está aqui para nós. Então, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, fique aí à vontade, tá bom? Doutora Silene, vamos começar então aqui, né? Porque o tempo ele corre e a Vamos gente lá. gostaria de lhe aproveitar bastante, né? Vamos lá. Eu passei, né, na verdade, aqui representando a Cestária Psicologia, fiz o contato, né, e eu lhe passei um tema que foi a importância da equipe multidisciplinar no cuidado integral, né? Uhum. E a gente falando um pouquinho sobre isso, parece que não é um tema assim tão comum, né? No dia a dia a gente não vê muito esse termo, mas eu acho importante a gente falar sobre essa questão dessa equipe que trabalha para o paciente, né? E tendo um olhar de uma perspectiva biopsicossocial, que hoje a gente já percebe e a gente já vê que a ciência já ela vai mais além, né? Não é mais biopsicossocial somente, é biopsicossocial espiritual, né? A forma como o homem, ele é o indivíduo, ele é enxergado. E a gente percebe o quanto que esses fatores, eles interagem entre si, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? Sobre como que o ser humano, ele é visto dessa forma multi, e um ser humano que é visto de uma forma multi, ele acaba precisando de um cuidado multi, né? Então, aproveitando aqui, eu gostaria já de fazer-lhe a primeira pergunta, tudo bem? Tudo, vamos lá. Doutora, segundo a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade, né? Essa definição que a OMS dá para a saúde, que algumas pessoas ainda têm hoje em dia o conceito de que saúde é não ter doença.
Se eu fiz lá o check-up e não apareceu nada, eu tenho saúde. Mas a OMS passa uma outra definição para a gente, né? Então, por essa perspectiva, né, por esse olhar, por essa definição, por aí a gente já consegue entender que tem um conceito aí de saúde que vai muito além de um único olhar. Então, eu gostaria de saber de você como que nós podemos entender uma definição dessa, que é uma teoria, que é uma definição teórica. Como que a gente consegue entender isso na prática, na relação com o paciente? Essa definição, eu amo muito essa definição, gosto muito de abordar isso com os meus pacientes. E toda e qualquer oportunidade que eu tenho de falar sobre saúde, eu começo com essa definição, né? Porque para falar, a gente precisa falar o que é saúde, né? Então, assim, bem-estar físico está englobado, com certeza, né? Que é a saúde do nosso corpo e tudo mais. Tem a questão mental também. A questão mental, a nossa mente, se a gente está bem, se a gente está ansioso, se a gente está depressivo, tudo que afeta a nossa mente afeta diretamente no nosso corpo. De uma maneira muito direta, mais direta do que as pessoas imaginam. Não é incomum as pessoas me procurarem por motivos, por sintomas, que no final das contas a gente investiga tudo e descobre que a pessoa está ansiosa, né? Que ela não tem nenhuma enfermidade, né, cardíaca. Então eu pego muito isso no meu dia a dia. É uma queixa muito frequente, queixas emocionais que impactam no corpo e acabam prejudicando a saúde física também. E a questão social é importantíssima. Porque nós somos seres humanos e como seres humanos que somos, nós nos relacionamos com pessoas. E não é muito fácil essa questão dos relacionamentos. E isso também influencia diretamente na nossa saúde mental e, consequentemente, na nossa física. Então, uma coisa está interligada à outra, não tem como separar, não tem como falar só de uma parte, né? São partes que juntas ali compõem o todo. E eu gosto muito de abordar isso porque a gente precisa entender isso, né? Que a gente tem várias partezinhas que juntas formam o todo. E a parte física, mental, social, elas caminham muito juntas. Nossa, que interessante, doutora. É muito interessante, né? Ouvir, na verdade, de uma médica especialista na área de cardiologia. E é importante para as pessoas que estão nos ouvindo ouvir, né, do lado de um profissional que trabalha muito com o lado biologicista, com o lado biológico, né, do indivíduo, porque a medicina ela trabalha mais com o lado biológico. Mas é importante das pessoas que estão nos ouvindo, elas entenderem que o próprio médico, dentro da sua especialidade, a sua área, no caso a cardiologia, mas ele precisa, mesmo assim, quando o paciente ele adentra o consultório e fala, olha, eu estou com uma situação, eu estou sentindo isso, mesmo assim você precisa ter esse olhar para o ser humano integral, né? É uma coisa muito interessante. Eu falo às vezes até para o meu marido que eu falo, nossa, eu precisava ser psicóloga também. Porque eu faço conta assim muito, eu tenho uma dor, mas o que me desencadeou a dor foi uma determinada situação que eu passei com a minha família. Aí ele vai lá atrás no problema e me conta toda uma situação de um relacionamento ou de um sentimento. Muitas vezes chora, desabafa. E muitas vezes sai do consultório e fala, eu já ouvi muito isso. Olha, só de conversar com a doutora eu já estou bem melhor. Então, né, você vê que muito legal. É muito interessante. E eles realmente sentem-se melhor mesmo, né, doutora? Sim. Tem até estudos que comprovam isso. O sentir-se cuidado, por si só, ele já traz uma melhora no indivíduo, no paciente. Então, só o fato dele... Olha como que é interessante, até para quem está nos ouvindo... Gente, isso é estudo mesmo, científico, que fala dessa questão, o quanto sentir-se cuidado, ele já promove uma melhora no paciente, né? Com certeza. E isso é importante, né, doutora? Porque a gente começa a ter esse olhar da importância do cuidado, né? Sim. Sim. Da importância do cuidado. Em todas isso é muito importante.
Em todas as áreas. Muito interessante, né? E falando de cuidado, doutora, vamos já aproveitar então o gancho, né? E eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Falar em cuidar. Você já me falou aqui do seu olhar como profissional, né? Que é uma profissional que, dentro de uma área específica, mesmo tendo a sua área de trabalho sendo a cardiologia, mas precisa olhar o paciente que chega lá de uma forma integral, né? Para poder ajudá-lo. Uhum. Mas, como profissional, você consegue ter esse olhar. Agora, o paciente, né, essa questão de cuidar da saúde, não somente esperar para cuidar da doença. Isso ainda é uma cultura em construção? Os pacientes eles já têm essa cultura? Eles já estão nessa, como diz a moçada, já estão nessa vibe de que realmente tem que cuidar da saúde? Tá dessa forma já, doutora? Como que tá? Olha, é mais ou menos, é bem dividido. Eu acho que essa questão, isso que você falou, né? Ai, cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. Eu vivo falando isso também. Eu falo, gente, vamos cuidar da saúde, porque eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Mas quando você ficar doente, você vai ter que arrumar tempo. Então é mais inteligente nós priorizarmos um tempo para cuidar da saúde, até porque ter tempo de sobra, hoje em dia ninguém tem, mas é uma questão de prioridade. E assim, infelizmente, ainda não é a realidade da maioria. Eu vejo sim uma mudança acontecendo. Eu vejo jovens me procurando para fazer check-up com 20 anos. Não, quero fazer um check-up, prevenção, eu tenho histórico na família. Então, hoje eu vejo isso me anima demais, porque eu penso, poxa, tem uma geração chegando aí, né, que realmente está se preocupando em prevenir, né, prevenção, né, se a gente trabalhasse muito em prevenção, a gente não trataria tantos doentes, né, e hoje não é ainda uma realidade da maioria, não é, geralmente eles procuram quando precisam, quando tem algum sintoma, quando tem alguma coisa. Mas tem aí uma geraçãozinha já, tem uma parcela da sociedade do pessoal que me procura sim para fazer prevenção, para fazer check-up. Então, isso me anima porque informação não falta, né? A gente tem muita informação disponível hoje em dia. Mas a gente tem que se preocupar, né, com o tipo de informação que a gente está consumindo, porque tem muita coisa aí disponível. Sim. E tem pessoas que estão realmente dando valor para isso. Então, eu vejo isso crescendo. Ainda não está no nível assim que eu julgo que deveria ser, mas existe uma luz no fim do túnel. Existe uma luz no fim do túnel. Eu já vejo muito mais do que eu via antes, essa preocupação com a prevenção. Que bom, né, doutora? Que bom. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma boa noite para o pessoal que está chegando, pessoal que chegou agora. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a doutora Silene, médica cardiologista, e a gente está falando sobre a saúde, sobre o cuidado e sobre essa importância de olhar o indivíduo de uma forma integral, com todas as suas nuances. E esse cuidado tem que ser de forma integral também. E é interessante, doutora, isso que está falando sobre essa nova mentalidade, que já tem jovens que procuram. Por quê? Porque, veja, a prevenção, seja ela um check-up físico, essa questão do autocuidado, até mesmo dentro da área psicoemocional, biológico, psicoemocional, isso é muito importante. Porque, assim, eu estou cuidando da saúde. Eu estou cuidando da saúde, porém, amanhã, quando acontecer, se acontecer, né? Porque o nosso corpo, ele segue o fluxo natural, né? Vamos envelhecendo e a gente vai tendo as situações que são decorrentes do processo biológico do corpo, né? Sim. E aí, isso sem contar situações que ocorrem bem antes, né? Doenças que todos estão sujeitos, que isso daí não tem nada a ver com a velhice, né? Sim, que na verdade, a gente tem hoje idosos que são bem mais saudáveis por conta do seu estilo de vida do que jovens. Também isso nós temos que falar, né? Não é só porque é jovem que tem mais saúde. Às vezes o estilo de vida, ele prejudica muito a saúde daquele jovem, né? Mas o que é importante falar? Que a partir do momento que o paciente ele tem esse olhar, não, eu vou cuidar da saúde, e da saúde em todas as suas instâncias, essa questão do check-up, do autocuidado, da saúde psicoemocional,
Porque amanhã eu entro numa situação que eu realmente eu tenho uma questão que é uma doença, né? E eu preciso tratar. Eu tenho um organismo tanto físico quanto psicológico mais fortalecido para atravessar esse processo, né? Com certeza. Porque realmente, às vezes se a gente não tem esse olhar e a gente vai deixando, somente quando eu estiver numa situação muito difícil que eu vou procurar uma ajuda profissional, quando acontece uma situação, já nos encontra debilitado. E aí o processo também de atuação do profissional também fica mais difícil, porque a pessoa às vezes não tem um organismo ali que ele suporte talvez um tratamento mais intenso. Isso pode acontecer também, doutora? Sim, com certeza. Dependendo do nível, né, que você pega a situação ou determinada doença, é mais difícil, né? Em medicina, na grande maioria das doenças, em todas as áreas, não só na área cardiológica, prevenção e, acima da prevenção, tratamento precoce, né? A gente tem muito mais chance de ter bom êxito, né? O tratamento precoce, na grande maioria das doenças, ele aumenta as nossas chances de ter bom êxito. Ai, que bacana. Gente, estão anotando aí, o pessoal está entrando, a Marcinha dando aqui um oi, boa noite. Gente, sejam bem-vindos. Desculpa, não dá para falar o nome de todos, graças a Deus estamos com uma boa quantidade de pessoas aqui, mas sintam-se abraçados aqui por nós, viu? Então, doutora, aproveitando, vamos lá. Gente, anotem aí essas dicas muito importantes. Quem tem pergunta, faça. E vamos lá, doutora Silene, nos ajude aqui também, né? Em relação a essa questão da equipe multidisciplinar, né? A gente fez a postagem, a divulgação, e teve bastante gente que me perguntou, o que é isso, né? Não é tudo igual, ir para o médico, como que é isso? Eu falei, vamos lá na live que vocês vão entender, né? O que é isso? O que é uma equipe multidisciplinar? Bom, uma equipe multidisciplinar, ela pode existir em todas as áreas, né? Mas puxando aqui para a área da saúde, é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas, né? E que se unem, apesar das suas diferentes áreas, diferentes habilidades, mas que eles atendem ali uma determinada pessoa com um único propósito. Né? Então, no caso da saúde, dando um exemplo, que seria uma equipe multidisciplinar, uma equipe formada por médico, psicólogo, nutricionista, eu uso muito endocrinologista, né? Que todos estão unidos ali em favor de um único paciente, nas suas múltiplas necessidades. Então, a gente vai trabalhar junto, cada um com a sua habilidade específica, para que a gente colha um melhor resultado, né, para o paciente. E eu uso muito, muito, muito a equipe disciplinar. Encaminho muitos pacientes para psicologia, para psiquiatria, para endocrinologia, para nutricionista. Encaminho bastante, porque, né, lógico que a gente aborda de tudo um pouco, a gente trata cardiologia, conversa um pouquinho, orienta alimentação, mas eu não sou psicóloga, não sou nutricionista. Então, para que o paciente tenha um atendimento mais individualizado, mais personalizado, se a gente tem um profissional habilitado para isso, por que não contar com ele, né? E trabalharmos juntos. Muito interessante, né, doutora? Porque, na verdade, a equipe multidisciplinar, ela é um grupo de profissionais que eles trabalham em prol da recuperação do paciente, né? Então, é bacana porque tem o foco ali, que é a doença, né? Mas a gente pode até dizer que o foco deixa de ser a doença e o foco passa a ser o paciente, né? O foco se o foco é a doença, eu tenho ali um fígado, né? Eu tenho ali um coração. Sim. Mas o paciente, ele não é um fígado, ele não é um coração, né? Então, eu tenho ali um indivíduo e o foco passa a ser o indivíduo, né? Então, essa visão de trabalho multidisciplinar, de equipe multidisciplinar, realmente é bem interessante, né? E trazendo, então, para hoje, assim, você até colocou essa questão da importância, né? Que por mais que você acaba, de repente, com seu próprio paciente, trazendo ali algumas orientações, mas às vezes é necessário fazer um encaminhamento, né? Sim. E vamos ver se
se faz sentido, né? Mas você já lidou, doutora, com algum paciente que de repente entrou ali no seu consultório, não sei se tem algum caso clínico aí para nos dar um exemplo, que de repente tem entrado no seu consultório relatando, porque a sua área é cardiologista, é cardiologia. Então aí de repente, olha, meu coração está acelerado, palpitação, e aí de repente fez a avaliação clínica, pode ser até que tenha pedido exames, enfim, e foi constatado que organicamente, biologicamente não tinha nada, né? E ali você teve que encaminhar para uma outra área. E esse paciente, ele aceita bem isso, né? Como que é isso? Ou a gente tem esse outro lado que é o lado do paciente também aceitar essa necessidade de uma equipe. Como que é? Nem sempre. Na verdade, é assim, se já aconteceu, muito, muito. Já aconteceu muito. Por exemplo, eu tenho muita queixa de dor no peito e palpitação. Muita, muita, é uma queixa frequente. E assim, 90% dos casos de queixa de dor no peito e palpitação não são de origem cardiológica. Eu faço os exames, eu abordo, eu investigo, eu pesquiso e eu descubro que não tem nada, né? Nada orgânico. E aí vai ver, é uma ansiedade, é um estresse excessivo, né? E a gente começa a abordar ali e falar, acho que você precisa de um tratamento com psicólogo, né? Acho que você precisa. Isso acontece demais, demais, demais. Isso acontece muito. Graças a Deus, a grande maioria não são de origem, não são graves, né? Não são de origem cardiológica. E aí a gente diagnostica o problema e, não, vamos então passar com psicólogo, vamos passar com psiquiatra, quando eu acho que o caso é mais, né, mais grave. E assim, eu percebo sim que ainda existe bastante resistência por parte do paciente, porque afinal ele foi no médico, ele quer que o médico resolva o problema. Não, doutor, então me dá um remedinho, né? Não é bem assim, não é um remedinho que vai resolver, né? Sim. É um diagnóstico. Então, a gente encontra, assim, um pouco de resistência, assim. Outra coisa, eu tenho muita queixa de cansaço. Eu tenho cansaço. Todo mundo tem cansaço. Eu tenho cansaço para subir ladeira. E a grande maioria das pessoas que têm cansaço é porque estão mal condicionadas fisicamente, não fazem exercício. Então, eu falo, não tem nada no seu coração, você está mal condicionado, você precisa fazer exercício, perder peso. Não é possível, porque tem alguma coisa no meu coração, entendeu? Então, assim, Entendi. parece mais fácil ali entrar e achar um problema e tomar um remedinho do que, às vezes, Sim. um estilo de vida, do que ir num psicólogo, do que ir num psiquiatra. Mas eu não tô doida, eu não preciso de psicólogo. Não, peraí, ninguém, né? Ainda tem essa resistência, um pouquinho desse tabu de achar que, de repente, um psicólogo, um psiquiatra, é porque eu tô achando que a pessoa tá, né? E é muitíssimo frequente. Olha, doutora, eu realmente, e olha que fazendo, né, uma relação com o que você está falando aí, doutora Trene, isso acontece também, o inverso acontece também, porque acontece casos assim na clínica também, na nossa área de saúde mental, né? E o quanto realmente as pessoas, na verdade, elas buscam um profissional que para elas é um profissional que elas têm confiança. E realmente a gente percebe que elas têm essa dificuldade quando esse profissional vai encaminhá-la. A impressão que dá é que é como se estivesse me abandonando, né? E não é uma boa. Isso, é como se assim, você não quer não vai cuidar de mim, mas não é não cuidar, né? Até a psicóloga Graciela está colocando aqui a importância do trabalho multidisciplinar para acompanhar tantas demandas, porque realmente, como que um profissional vai dar conta de tantas demandas, né? E isso acontece muito, porque às vezes a gente também recebe na clínica, porque na nossa área é a saúde mental, e a gente precisa também ter essa relação com outros profissionais, porque a gente enxerga esse indivíduo de forma integral. Então, às vezes, essa questão do cansaço também chega bastante. Olha, eu não tenho disposição, eu não quero mais levantar da cama. E aí você fala assim, olha, eu vou fazer um acompanhamento, tá? A gente vai fazer um acompanhamento aqui com você, mas eu preciso, eu vou te encaminhar, e eu quero que você peça para o seu médico um relatório, eu quero um relatório do seu médico. Faz muito tempo que eu não vou no médico. Aí você percebe, poxa, olha, então eu vou te encaminhar porque você vai precisar ir,
né? Ele vai precisar investigar também se isso não tem uma relação, pode até ser que tenha uma questão de desânimo, uma questão de predisposição a uma depressão, mas Sim. pode ser que isso esteja sendo potencializado ou disparado, porque a gente fala nessa questão do que pode ser o disparador, né? É uma depressão? É, mas qual que pode ser esse disparador? Pode ser uma causa externa, pode ser um fator emocional, pode ser um luto, pode ser um fator situacional, mas pode ser uma situação orgânica também o disparador. E aí você fala assim, olha, você vai lá e aí ele vai precisar pedir aí exames de sangue, de anemia, até questões hormonais. Ah, não. E aí essa pessoa vem para a segunda consulta, vem para a terceira. Então, e aquilo que eu te pedi? Ah, ainda não foi. Então, assim, aí você fala, olha, eu preciso disso. Então, olha o quanto realmente o profissional hoje, ele tem que ter esse olhar multi, mas a gente ainda tem essa dificuldade, porque nós temos que trabalhar isso no paciente, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele acaba não se adequando muito a essa questão da equipe multi, né? E isso que você falou, doutora, é muito importante, né? Essa questão de que eles acham que a pílula vai resolver todos os seus problemas, né? Então eu imagino quando você fala, olha, você vai ter que caminhar, e é uma frustração, não é? Parece simples demais, né? Que vai resolver um problema que parece ser tão grave só com uma caminhada, né? Exatamente. Olha, que palavra é interessante essa sua colocação. Parece simples demais e a gente acha que às E às vezes vezes é muito bom, doutor. É verdade. Às vezes a questão é simples e a gente acha que precisa fazer algo muito grande, tomar um remédio muito, né, muito potente. Mas às vezes a questão é simples. Só que a gente percebe que às vezes a nossa dificuldade, né, está no simples, sim. né? Muito interessante. E falando ainda, né, em relação dessa equipe toda, né, a gente está numa época de pandemia, né, não tem como a gente passar aqui hoje, né, estamos aqui falando sobre essa questão da saúde, né, mas hoje, doutora, a gente está vivendo aí um momento muito delicado, né, que é essa questão da pandemia. Muito. Né? E a gente tem visto aí que o Covid, falando um pouquinho da Covid, né, que essa doença também ela nos trouxe, né, nos mostrou assim muito de perto a necessidade do cuidado de muitos profissionais para tratar uma doença, né? Então você percebe que é uma questão pulmonar, não é só pulmonar. E a gente tem visto assim pessoas que estão precisando ou precisaram de tantos profissionais por conta da contaminação e dos efeitos que a contaminação acabou trazendo, as consequências, as sequelas. E hoje as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, doutora. Então eu queria lhe aproveitar aqui, né? A gente está falando um pouco sobre essa interação de equipe, mas numa época de pandemia, falar de saúde e não falar disso, eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente como que essa questão, trazendo agora para a pandemia, o que as pessoas têm que se atentar, porque às vezes as pessoas têm problema e acabam tendo alta e acha que passou, que não tem mais que ver nada, e a gente parece que está ouvindo algumas informações de pessoas que depois de um tempo ainda parece que aparecem algumas sequelas. Como que é isso em relação à Covid? O que é importante fazer depois de uma alta hospitalar? Sim. É assim, são múltiplos casos, né? Casos muito variados. Esse acompanhamento aí, pós-Covid, vamos dizer assim, depende muito do grau de acometimento da doença da pessoa. Então, para casos leves, que a pessoa ficou bem, ficou em casa, é recomendável, depois da recuperação, ela procurar ao menos um clínico, né? Relatar suas queixas, seus sintomas, se ficou alguma coisa, se não ficou, para que um clínico possa avaliar a necessidade de repente, algum exame e tudo mais. As pessoas que já tiveram casos aí moderados, que mesmo às vezes sem internação tiveram algum acometimento pulmonar, é interessante depois passar num pneumologista, fazer um acompanhamento de tomografia de tórax. Eu sempre recomendo, antes de voltar às atividades físicas, passar num cardiologista. Eu já vi pacientes de variados graus.
vi uma paciente que teve, ficou bem, ficou em casa, me procurou, tinha um cansaço, eu pedi um exame e ela não tinha nenhum sintoma muito exuberante. E ela voltou 6 meses depois. Teve até uma prima maravilhosa aqui que comentou que o médico pede o exame, o paciente faz e não volta mais. E, por surpresa, quando ela voltou, ela tinha tido um acometimento da Covid, que é a miocardite, que é uma lesão no músculo do coração que causa uma insuficiência cardíaca, é algo super grave. E ela voltou 6 meses depois, com o exame. 6 meses de... Olha só. Falei, meu Deus, assim, né? Isso casos moderados. Agora, os casos mais graves, que precisaram de internação em UTI, durante a internação, eu cheguei a trabalhar em hospital, em enfermaria, atendendo paciente Covid e UTI também. Durante a internação, são múltiplas especialidades. É o pneumo, é o infectologista, é o cardio, muitas vezes é o vascular. É realmente uma equipe multi. O fono, o nutricionista, o nutrólogo. E esse paciente que ficou mais grave em UTI, que tem acometimentos maiores, sequelas maiores, precisa realmente de uma equipe multi, né? Tem um paciente no consultório que ficou muito tempo internado, sequelado. Hoje ele passa comigo, ele passa com um pneumologista, ele passa com um infectologista, né? Então tudo depende do grau de acometimento. Mas para todos, né? Mesmo os que ficaram leves em casa, se recuperou, procura um clínico, relata seus sintomas, seja examinado, para que um médico avalie as necessidades, né? De que exame vamos fazer, precisa fazer alguma coisa, não precisa. É muito importante procurar, né? Porque realmente podem aparecer sequelas e pegar a gente desprevenido. Nossa, muito interessante isso, doutora, porque olha só quanta informação, né? Que bacana. Eu acho que é muito importante a gente passar isso, porque realmente as pessoas, elas não têm essa consciência, né? É mais ou menos aquela assim, ai, olha, venci a Covid, que bom, graças a Deus. Mas a gente tem todo um processo depois disso, né? E olha só, situações que ocorrem tempos depois, né? Com certeza. Então, assim, são sequelas que ficam e que depois a gente precisa... E se a gente não tomar esse cuidado, é aquilo que você falou lá no começo, né? Olha, se a gente trata precocemente, deu uma sequela, né? Trouxe uma sequela lá, tá bem, teve alta, mas trouxe uma sequela. A gente entra com um tratamento mais fácil de se reabilitar, né? De restaurar. Agora, se a pessoa deixa passar esse exemplo que você trouxe de 6 meses depois, pedir um exame, a pessoa voltar 6 meses depois, né? Ou seja, se realmente tem uma situação ali muito grave, isso é fatal para um prognóstico, né? Muito, muito fatal. Porque isso, na verdade, essa questão precoce, né? Isso ele pode dar o desfecho de um tratamento, né, doutora? Com certeza. Se tivesse tratado precocemente, teria melhorado precocemente, né? E o tempo é vida. Tempo é vida, né? Sim, tempo é vida. Gente, fiquem atentos a essas dicas. Tempo é vida. Então, por favor, né? Vamos aí, a gente tem que colocar as coisas na prática, né, doutora? A gente sair um pouco, porque a gente ouve, olha só quantas informações bacanas, e aí a gente precisa trazer isso para a prática. Hoje em dia, todos nós fomos afetados por isso, pela pandemia, né? Mas eu nunca tive, ou eu tive, foi leve, mas você teve alguém da família, alguém do seu rol de amigos, alguém que faz parte da sua comunidade, né? Todos nós tivemos aí essa forma de, direto ou indiretamente, sermos afetados. Então, olha o quanto a gente pode ser o canal de passar informação. Né? Olha, não é só isso, você precisa cuidar, você precisa rever, você faz parte desse processo, né? Porque, voltando um pouco na questão do paciente, né, doutora, o paciente entender que ele faz parte dessa equipe multidisciplinar. Sim. Né? Porque se é uma equipe, né? Olha, tem o médico, tem a fono, tem o psicólogo, tem ali, né? São tantos profissionais. E o paciente ele tem que se sentir participante dessa equipe, para que ele não tenha uma postura passiva, né? Olha, doutora, que pílula que tem para mim hoje?
né? Olha, é difícil, né? Uma das dificuldades é fazer com que o paciente se sinta participante do seu próprio processo de cura, doutora. Ainda é muito difícil. Ele acaba colocando isso na mão do médico, na mão do profissional. Como que é isso? A grande maioria coloca, coloca bastante isso 100% na mão do profissional. Eu sempre falo muito isso também. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, isso daqui que eu estou fazendo para você, pedir exames, avaliar exames, prescrever remédios, passar orientações. Eu faço isso todos os dias para muitos pacientes, né? A gente se preparou para isso e quando tem alguma Sim. dificuldade, a gente vai lá, se prepara, estuda os casos mais difíceis. Mas eu faço questão de frisar para o paciente, isso daqui é 1% do seu tratamento. Os outros 99% são seus. O paciente é o maior responsável por sua recuperação, Sim. processo do tratamento. Por quê? Primeiro, por ele ter o passo de estar ali na consulta, de realizar os exames, de voltar na data prevista, de seguir as orientações. E seguir as orientações não é tomar o remédio no horário certo, né? Seguir as orientações, Sim. tomar o remédio, é cuidar da alimentação, é fazer o exercício, é ir aos especialistas que eu encaminhei. Então, assim, 99%, o trabalho é todo do paciente. Sim. O meu trabalho é o mesmo com todos os pacientes, em maior ou menor grau. Mas o trabalho para o paciente, para o indivíduo em si, é todo dele. Né? O paciente fala muito para mim, já passou na nutricionista? Já passei, mas não adiantou nada. Mas se você fez o que ela orientou? Não fiz. Então não vai adiantar. Só passar no médico não resolve Ainda nada. tem que passar e fazer ainda, doutora. Tem que passar, tem que fazer, tem que seguir as orientações. Então, falta muito isso. A gente tem essa leva de pessoas, não só de jovens, que já procuram, que fazem check-up, mas a questão é, o que eu vou fazer com o resultado do meu check-up, por exemplo? Uhum. No check-up eu diagnostiquei isso, aquilo, o médico me orientou a fazer mais exercício e tal, mas o paciente não fez. Aí ele volta no check-up do ano seguinte, a coisa tá igual ou pior. Então, só isso não é suficiente, né? O paciente, ele é o protagonista dessa história. Sim. Eu acho que essa é a palavra-chave, né, doutora? Até a Graciela está colocando aqui que trabalho humano, porque é uma questão mesmo humanizada, né? Porque você colocar para o paciente que ele como um indivíduo, né? Porque senão ele mesmo se coloca como uma doença, né? O meu fígado, doutora, como que está o meu fígado? Uhum. Olha, como que está você? Né? E isso é também uma dificuldade que a gente também, é até uma pergunta que eu fiz e que eu estou percebendo que é uma dificuldade em várias áreas, né? Porque a gente também tem essa grande dificuldade, né, nessa questão da saúde mental, que é a questão do engajamento do paciente, né? Porque também não adianta você chegar lá na clínica e você achar que também, olha, tem uma palavra-chave que vai resolver a vida. Não vai, nós vamos aqui trabalhar juntos e vamos encontrar aqui recursos, né, para que, com o engajamento do paciente, ele desenvolva novos recursos e assim acabe encontrando novas formas de viver, mas isso vai depender do engajamento dele, né? Nenhum profissional ele tem esse superpoder. Eu acho que essa é uma palavra que a gente tem que deixar bem clara aqui, tem bastante pessoas nos ouvindo, e depois essa live ela também vai espalhar e outras pessoas vão estar assistindo depois. Nenhum profissional tem o superpoder na mão, né? Cada um tem a sua área de atuação, cada um tem a sua especialidade, mas o paciente ele tem que se sentir parte integrante dessa equipe. Olha, a equipe é o médico, é o fono, é o nutricionista, é o psicólogo, e é o paciente. Eu faço parte dessa equipe e o maior, eu sou ainda o que tem mais participação nessa equipe. Olha que peso e como que muda a relação, né, com o seu tratamento, doutora? Como que muda a relação quando o paciente tem esse olhar? Sim. É muito né? importante colocar essa realidade para o paciente, para ele refletir sobre isso, né?
para ele ter a responsabilidade, né, de fazer o que tem que ser feito, né? Então a gente tem que colocar isso, né? Sim, muito importante, né? Muito bem. E o relógio está indo embora, doutora. Vamos lá, que já temos aí 10 minutinhos, mas tem algo que eu não poderia deixar de trazer aqui. Quero que você fale para a gente, dentro da sua área, seus conhecimentos sobre isso. E é uma questão muito importante, que a gente falou um pouco aqui da pandemia, né? Que é uma situação real, é uma situação muito séria que nós estamos vivendo, né? E falando aqui de pandemia, gente, vamos lembrar que nós ainda estamos na pandemia, que a pandemia ela não acabou, né? A pandemia que nós passamos, ela não passou, nós ainda estamos passando, né? Então, a importância das medidas protetivas, álcool gel, a gente ainda precisa usar máscara, evitar aglomeração, ficar atento aí ao calendário de vacinação. Então, essa importância da gente cuidar, vamos cuidar cada um da sua vida. Não, vamos todos cuidar da vida, né? Então, a gente está dentro desse processo e a gente ainda está passando por isso. Então, a gente precisa se atentar e não relaxar nos cuidados, né? E um fator importante que a gente tem percebido, né, doutora, é que a pandemia, ela trouxe consigo o medo, que é um medo legítimo, porque é um medo real, né? Não é uma questão imaginária, né? É um medo legítimo da contaminação em vista de consequências que muitas vezes podem ser gravíssimas. Então a gente entende tudo isso, todo esse medo, né? Mas em contrapartida, um grande problema que a gente tem, a gente participa dessa área, a gente percebe isso e a gente também tem lido a respeito disso, como tem sido apontado, né, pela área da saúde, médico e outros profissionais também da saúde, como foi grande a queda, né, de pacientes, até mesmo pacientes que estavam em tratamento, pacientes portadores de doenças crônicas, ou seja, aqueles que precisam de um acompanhamento contínuo, né, doenças crônicas, pacientes que abandonaram seus acompanhamentos, deixaram de ir, olha, tem que passar de tanto em tantos meses, não passou no prazo que deveria, sumiu do consultório, né? Uhum. Outros, nem se fala mais em exame de rotina, porque eu só vou fazer um exame aqui de rotina quando a pandemia acabar. Olha só a gravidade. Quando eu tô bem, eu não vou fazer meu check-up, eu não vou fazer nenhum exame de rotina, porque eu só vou quando a pandemia acabar. Ou seja, os exames de rotina que são fundamentais para o diagnóstico precoce, né? A gente falou um pouquinho, né? Você falou um pouquinho disso para a gente, o quanto o diagnóstico precoce ele é importante e o quanto que a gente tem ouvido e visto falar sobre isso. Então, eu queria saber, doutora, como que isso tem sido, né, dentro da sua área de atuação, se você chegou a sentir também na sua área, nos locais onde você atua, essas ausências, né? E como que tem sido essa questão dessa gravidade? Isso aconteceu muitíssimo, é muito importante abordar isso, porque isso é uma realidade que eu vivo, que eu vivi. Teve muita ausência de pacientes no começo, agora até que isso está mudando um pouquinho, eles estão voltando a aparecer, está tendo um boom agora de procura. Eles estão se sentindo um pouquinho mais seguros, mas eu vou te dizer, assim, de uma forma bem direta, o estrago foi grande, porque são pacientes crônicos, a maioria dos que eu atendo, precisam passar no mínimo aí a cada 6 meses, tratamento de hipertensão, de diabetes, de colesterol, pacientes infartados com insuficiência cardíaca, e alguns simplesmente sumiram do consultório, perderam suas consultas de rotina por medo, por causa da pandemia e tal, e assim, isso é muito grave, né? Eu gosto sempre de falar muito esses dados, eu uso muito esses dados. Veja bem, por ano morrem anualmente aproximadamente 17,5 milhões de pessoas por causa cardiovascular. As mortes por causa cardiovascular ainda são a principal causa de morte no mundo, infarto e AVC principalmente. Quase 18 milhões de pessoas é muita gente. Muita gente.
por ano. Em termos de Covid, a gente está indo um número 3 e alguma coisa, beirando os 4 milhões. É muito, gente, é muito. Não estou aqui tirando a importância Sim, com Covid, trabalho com Covid em UTI, sei muito bem da gravidade. E sei que pacientes que estão sem acompanhamento, descompensados da pressão do coração, são os que evoluem pior. Então, daí vem a importância de não abandonar os acompanhamentos de rotina. E não é só em termos de cardiologia, os que fazem tratamento com psicólogos, que têm depressão, meu sim, pessoal ficou trancado em casa, super deprimido, sim, né? A gente tem tanta ferramenta hoje, atendimento online, a gente sim, pode abandonar os acompanhamentos de rotina, porque hoje eu pego pessoas descompensadas, obesas, né? Ficamos muito ansiosos em casa, cozinhando, assistindo muita TV, sim, fazer as nossas atividades e a diabetes descompensado. Eu conheço pessoas, infelizmente, que infartaram e morreram em casa porque tiveram uma dor no peito e ficaram com medo de ir ao hospital. Gente, isso é gravíssimo. nossa, muito, muito. Gravíssimo. Conheço pessoas que ficaram graves na UTI por Covid porque ficaram uma semana com sintomas em casa e tiveram medo de ir ao hospital. Então, assim, nós somos o todo, né? Sim, Pode olhar só para uma coisa. Se você é um paciente controlado, compensado, tá tudo bem, mas a hora que chegar ali o momento da sua prevenção, faça. Está previsto aí um aumento em mais de 70% nos diagnósticos de câncer de mama para o próximo ano, porque as mulheres sim, fizeram mamografia. Isso é sim, isso, né? gravíssimo. Eu mesma atendi um paciente que demorou 2 anos para fazer o check-up, que me comentou que há tempo está com sangramento intestinal, pedi exames, investiguei, encaminhei para uma colega, ele está com uma neoplasia de intestino. Então, assim, gente, é muito importante não deixar as coisas passarem, sabe? Pode ser uma coisa simples, mas pode não ser. Sim, Procure lugares, a gente está trabalhando com segurança, com medidas de higiene, né? A gente não pode só focar numa coisa e esquecer das outras, porque isso vai ter um sim, impacto grande. exatamente. Perfeito, doutora. É isso mesmo. Nós somos um todo, né? Nós não podemos focar só. A Covid é gravíssimo, realmente é um momento muito delicado. Mas nós estamos falando justamente hoje sobre esse todo que é o indivíduo. Né? Esse todo que nós somos as nossas outras áreas, nossos outros funcionamentos, as nossas outras instâncias, elas continuam carentes de Muito. cuidado, de atenção, elas não pararam. Olha, como você colocou, doutora, do câncer, o tempo é cura no câncer. Pelo amor de Deus. Um mês, ele muda totalmente um prognóstico, um mês. Né? E agora você imagina que nós já estamos aí há 1 ano e meio, né, imersos aí nessa pandemia. Quem deixou de fazer os seus exames de rotina, se 1 mês, 2 meses, ele pode mudar aí totalmente um prognóstico, imagine 1 ano e meio. É muito tempo. Né? E, então, assim, trabalhando isso em todas as outras áreas, né? Nós somos um todo. Então, nós não podemos olhar somente para uma necessidade, que hoje nós temos essa necessidade, mas, em relação à pandemia, mas é como você colocou, doutora, nós estamos aí trabalhando com todas as medidas de segurança, né? Então, a importância de você, gente, vocês que estão nos ouvindo hoje, você que ainda não buscou, não está dando continuidade ao seu tratamento, você que parou com o seu check-up, mulheres que já vai fazer 2 anos que não fazem a mamografia, né? Porque está esperando a Covid passar. Nós não podemos fazer isso. A gente precisa se cuidar, se proteger, mas entender que nós somos um todo. E nós estamos funcionando aqui, ó. E todo o nosso funcionamento, ele não está esperando a pandemia passar, né? Então, como você colocou muito bem, doutora. A gente trabalha também com essa questão de saúde mental. Hoje, mas quantas pessoas... luto, né? Pessoas que perderam muita gente. O luto hoje é uma demanda muito grande. Então, medo, incerteza. Se eu estou vulnerável, né, emocionalmente, nessa questão mental, isso afeta no meu lado biológico. Né? E se eu não cuido do meu lado biológico,
isso afeta no meu ânimo também, né? Porque uma pessoa que está doente, uma pessoa que teve um diagnóstico muito difícil, claro que essa pessoa tem uma grande possibilidade de deprimir, né? Sim. Então, olha quanto essas instâncias estão interagindo. E nós precisamos nos olhar como um todo, né? Como um ser integral. Então, Sim. gente, fica aí, né, essa dica, a importância, a gente lida aí com um público que é um público de fé, né, doutora? Um Com certeza. público que tem a prática de fé, mas a gente não pode misturar as coisas, Sim, né? sim. A gente tem que separar e a gente precisa entender que buscar ajuda, fazer os seus acompanhamentos, que isso não é uma questão de que se eu ficar em casa e não fazer, eu estou tendo fé, eu estou confiando em Deus. Tem casos assim, doutora? Ouve isso? Por que você não veio? Porque eu estava confiando. Não, tem de tudo. Você abordou a questão do luto. Meu, peguei muitos casos de luto que me procuraram, até num lugar super legal que eu trabalho do SUS. Peguei casos, uma senhorinha que estava vivendo luto ali porque perdeu o marido e a gente abordou com a equipe multi, o psicólogo, e hoje ela vem animada, linda, arrumada, Olha, luta um outro olhar. você E vê. eu sempre gosto de deixar a mensagem, né, para os pacientes, porque eu tô com medo, eu me tranco em casa, eu não vou no médico. Gente, vamos Sim, pegar medo e transformar em atitude, né? Eu tô com medo porque eu sou do grupo de risco, eu estou acima do peso. Então saia do grupo de risco, vamos procurar ter uma alimentação saudável, fazer exercício, perder peso. Eu tô com medo porque eu sou hipertenso. Vamos cuidar melhor dessa pressão, né? Vamos transformar o nosso medo em atitude para a gente ganhar em saúde. sim. Perfeito, uma ótima definição, né? Então, gente, olha, vamos nos cuidar, né? É o contrário. Procurar ajuda não é falta de fé, é o contrário. Muito pelo contrário, porque você tem fé, você vai transformar o seu medo, como a doutora acabou de colocar muito bem aqui, em atitude. Olha como que é o contrário, né? Ficar Sim. sentado, não procurar ajuda, não me cuidar é fé. Não, né? Se nós Fé temos é essa fé, atitude. fé é atitude. Perfeito, né? Fé, até aqui a Márcia está fazendo um comentário. Ó. Meu pai fala: precisa ter fé, minha filha. Falo para ele que precisamos fazer a nossa parte. Isso mesmo, Márcia. Fala para o seu pai. Precisamos sim, pai. Mas precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a dele muito bem. Muito bem. Doutora Silene, olha, o horário já deu 9h30, mas olha só, passa muito rápido, né? Muito, muito. Mas foi muito proveitoso, eu quero lhe agradecer. Mas antes de encerrar, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, trouxesse aí uma palavra, né, para todos esses que estão nos ouvindo agora e aqueles que ainda vão nos ouvir, depois isso fica gravado. Desse aí uma palavra aí, né, de finalização, que nós vamos ter que encerrar, por favor. Eu acho que a grande questão, a minha luta diária, é realmente incentivar as pessoas a cuidarem, né, da saúde como um todo, né? Esse cuidado integral. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, sabe? Olhe para você, mude o que não está legal, mude o seu estilo de vida. Nós vivemos um estilo de vida muito complicado hoje, na maior Uhum. idade. Cuida do seu corpo, escolhe melhor, faça melhores escolhas, olha melhor o que você come, faça exercício. Exercício é bom para tudo no planeta, não tem nada que Sim. não é exercício. Cuide da sua mente, dê atenção. Isso aqui, se a gente não cuidar, vai levando Uhum. a gente deixar. Então, tenha Sim. esse cuidado, valorize o seu corpo, olhe bem como você tem se cuidado. Aquilo que eu falei, pegue os seus medos e transforme em atitudes, porque você vai colher bons resultados. E eu sempre gosto de falar, o seu corpo é o seu templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós temos a responsabilidade dada por Deus de cuidar dele. Sim, Eu pergunto a você, exatamente. como você tem cuidado do seu templo? Então fica aí para você pensar e sempre procurar ver o que você pode melhorar. E aqueles que quiserem contar comigo, estou à inteira disposição para ajudar. Excelente, doutora. Muito obrigada, doutora Silene. Olha,
que gostoso, né? Ficaria aqui eu que ainda agradeço. falando, né? Mas Eu que agradeço. olha, Obrigada. foi realmente muito rico, viu? Eu quero agora eu lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui da Sestari Psicologia. As portas aqui estão abertas, viu? Em nome Aham. também do psicólogo Nivaldo Sestari, que aí é o idealizador de tudo isso, né? Sim. Eu quero lhe agradecer ricamente e faço minhas suas palavras. Gente, se cuidem, né? Vamos transformar, né? Eu vou repetir as palavras aqui da doutora Silene que eu gostei muito. Vamos transformar o nosso medo em atitude. Vamos trabalhar pelo lado da gente ser protagonista do nosso tratamento. Vamos resumindo um pouco do que a gente falou, vamos entender que nós somos parte dessa equipe multidisciplinar. O que é essa equipe disciplinar? É multidisciplinar. É uma equipe que tem muitos profissionais e que tem você também. E que você é o que tem maior responsabilidade nessa equipe. Então, nós precisamos nos engajar nesse processo, seja ele físico, seja ele da nossa saúde mental. Hoje a gente tem atendimento, teleatendimento, atendimento online, atendimento presencial com todos os protocolos de segurança, mas a gente precisa se cuidar, se olhar, buscar ajuda não é falta de fé. Muito pelo Não, contrário, como a doutora colocou, fé é atitude. com certeza. Eu que agradeço, Elisete. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, os comentários, os corações aí. Depois eu vou dar uma olhada. Muitos. Obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada, Elisete. Ó, tem muito coração aqui, doutora, tem muitos beijos, o pessoal amou, viu? Gente, tá à disposição de vocês aqui. Tem aqui o Insta da doutora Silene, então, doutora Silene Souza. Lá tem o endereço do consultório, né, doutora? Tem o endereço, no Insta tem o Tá? telefone, tem contato. Entra lá no Insta dela, que aí vocês vão ter aí o contato com a doutora, excelente profissional, especialista na área de cardiologia, mas também atende como clínica geral, né? Ó, vamos lembrar da questão dos acompanhamentos, dos check-ups, né, doutora? Beleza. Então, também atende nessa parte de check-up, da clínica geral. Então, tá aí, gente, uma excelente profissional, viu? E que Deus Obrigada. abençoe a todos, né? Sempre muito bom estar compartilhando informações de qualidade. E, doutora Silene, muito obrigada. E até a próxima, hein? Ficou Obrigada. com gostinho de quero mais, hein? Combinado. Até. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Obrigada. Grande beijo a todos. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.